Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai apresentar o modelo do projeto de pesquisa do TCC, né? A gente vai apresentar o modelo padrão que a gente usa, que a gente manda para você, e você consegue fazer, a partir desse modelo, o seu próprio projeto de pesquisa. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série dos vídeos relacionados ao mini curso Projeto de Pesquisa para o TCC em Direito. Então, por isso que você que está fazendo o mini curso vai receber esse modelo, tá certo? Quem não está fazendo o mini curso, está simplesmente assistindo aqui o vídeo no YouTube, pode utilizar as informações que nós colocamos aqui para fazer o seu próprio modelo, certo? Se tiver dúvida, pode entrar em contato. Lembrando que você precisa ter assistido os outros vídeos, né, do mini curso dessa série de projeto de pesquisa para o TCC para entender aqui o que colocar em cada parte do projeto de pesquisa, tá certo? Então, eu espero que você tenha assistido os vídeos anteriores. E outra coisa importante também é que você, se gostou do vídeo, se gostou, né, das informações, deixa um like aí, se inscreve no canal da professora, porque isso também é importante, certo? Então, vamos começar. Então, como é que eu vou fazer o meu projeto de pesquisa? Então, a gente vai mandar para você esse modelo aqui, padrão, e esse modelo aqui já tem todas as informações necessárias. Então, veja só, aqui a gente tem na primeira folha a capa. Lembrando que capa não conta para a paginação. Né? Você tem um livro, a capa conta na paginação? Não. Mas a capa ela tem que estar aqui. Então, ela está aqui, já formatada no padrão para que não apareça essa paginação, que é importante. E eu peço que você não mexa nessa formatação, certo? Não mexa na formatação da paginação, das margens, enfim, toda a estrutura aqui do TCC, do projeto de pesquisa já está pronto para você só vir aqui e preencher. É quase como se fosse um formulário. Então, ó, nome completo. Ah, meu nome completo. Então, você vem aqui, clica, né, e vai escrever seu nome completo. Só isso, não muda, né, as informações que estão aqui, tá bom? Isso é importante para o modelo funcionar para você. E salva sempre o modelo sem nada, né? E um outro arquivo com as alterações que é para poder, se der alguma bronca, algum problema, você conseguir voltar para o modelo sem nada e refazer, né? Copiar e colar as informações que você já tiver, tá certo? Quando a gente escreve já no modelo pronto, facilita demais a nossa vida, porque você, quando terminar, já está pronto. Você não precisa se preocupar com a formatação. Então, a ideia aqui é exatamente essa, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a capa, as informações e descrições do local, né, da universidade, que você está submetendo o trabalho, nesse caso aqui o projeto, seu nome completo, aqui o título do projeto de pesquisa, você deixa aqui projeto de pesquisa 2 pontos e coloca, tá? Quando for o TCC, você vai ver que já é o título direto, não tem essa descrição. E na última linha aqui, vocês vão colocar a cidade e o ano, tá certo? Lembrando que a cidade, quando não existe mais de uma cidade, né, igual no Brasil, eu não preciso colocar o estado, mas se for um nome de uma cidade que existe outra cidade com esse mesmo nome, aí você coloca aqui o tracinho e a sigla do estado, tá certo? Sempre o ano aqui fica na última linha, então preste atenção nessa formatação quando você colocar aqui. Tem gente que me pergunta assim, ai Márcia, quantos enters aqui, qual a distância que eu vou colocar de um para outro? Não existe isso, tá? O que é que você tem que fazer? Você tem que ver, né? Você, na hora que você visualizar a impressão, você vai ver se aquilo ali tá mais ou menos simétrico, né? A distância ali tá mais ou menos simétrica. É só isso, não tem segredo nenhum, tá certo? Se você clicar na paragrafação para mostrar tudo aqui, você vai ver aqui, ó, que ela tá sempre na última linha, certo? O ano tá sempre na última linha e aqui começando sempre na primeira linha. Então, nós vamos ter aqui o nome completo, depois, sim, terminamos a capa, próxima folha, próxima lauda é a folha de roxo. Na folha de roxo, você tem essa pequena descrição aqui sobre o que é o seu projeto, né? Sobre o que é esse documento aqui. E essa descrição você não vai mudar, tá certo? Você vai deixar do jeito que está, vai colocar só aqui o nome do seu orientador ou orientadora. Se tiver um co-orientador, coloca também. Se não tiver, não coloca, tá bom? Exclui essa linha e cuidado para deixar sempre aqui na última linha, tá certo? Aqui, ó, sempre na última linha, tá bom? A gente coloca aqui uma quebra de seção para que no sumário, tá, apareça o que a gente quer que apareça.
Depois eu explico melhor para vocês em outro vídeo sobre formatação. Aqui não precisa porque o modelo já vai pronto. Então, vamos lá. Então, aqui, próximo item é o sumário. Deixa eu apagar aqui. Acabou ficando um riscadinho aqui. Então, o próximo item aqui de vocês é o sumário. Aqui no sumário, vocês já conseguem ver o que é que nos interessa, certo? Então, veja que eu fiz um projeto de pesquisa bem enxuto para vocês, com poucos itens. Lembrando, esses itens aqui variam. Cada instituição exige de uma maneira diferente, tá? A gente poderia ter aqui incluso a justificativa, as hipóteses, o cronograma, mas nós optamos por retirar esses itens. Caso você queira acrescentá-los dentro da introdução, por exemplo, ou dentro da problematização, pode? Pode. Então, por exemplo, dentro da introdução, quer colocar a justificativa? Pode. Dentro do problema da pesquisa, quer colocar a hipótese? Pode, tá? Mas, no geral, a gente acha que esses itens aqui já são suficientes. O cronograma a gente não vê necessidade, porque a gente já sabe que você tem um prazo para entregar, né? E, enfim, você vai usar toda essa extensão desses meses aqui, desse semestre, para conseguir concluir seu TCC. Então, não precisa aí do cronograma, tá certo? Então, vamos lá. Uma coisa importante aqui. Vocês estão vendo esses números aqui? Esses números, eles fazem o que a gente chama de indicativo de seção. Então, eles são os indicativos de seção. O que é que isso significa? Significa que cada indicativo de seção vai abrir um item. Então, cada indicativo de seção desse tem que ter um texto correspondente. E por isso eu tenho aí a descrição da página lá no final. Vejam, reparem que entre o número e o texto não existe nenhum ponto, tá? Não é para existir. Só existe entre os números, por exemplo, 3.1. Aí existe o ponto, perdão. Mas entre o número e o texto não existe. Veja, uma coisa importante aqui. Para o modelo funcionar, você não pode mexer no modelo. Então, veja, aqui a formatação do modelo já está padrão. Então, eu tenho, por exemplo, margem esquerda e superior 3 centímetros, margem direita e inferior 2 centímetros. Mas você não vai precisar mexer nisso porque isso já está pronto. Então, seja sagaz e utilize o máximo do modelo. Preencha, simplesmente preencha. Então, aqui no sumário, mesma coisa. Não altere nada do sumário. Os seus itens vão ser esses mesmos itens para todo mundo. Você só vai alterar o texto dentro de cada um desses itens, tá certo? Quando você terminar de escrever tudo, obviamente vai alterar aqui a paginação, porque você vai escrever mais páginas, não vai mudar a ordem dessas páginas. Então, você vai vir aqui no sumário, vai clicar com o botão direito do mouse, certo? E com o botão direito do mouse, deixa eu tirar aqui o desenhar para poder ele fazer. Você vai aqui com o botão direito do mouse e vai atualizar campo, certo? Que esse item aqui é atualizar campo. Clicou, ele vai te perguntar, você quer atualizar só os números da página ou o índice inteiro? Como você não vai precisar alterar os nomes aqui, você não pede para atualizar o índice inteiro, você pede só para atualizar os números da página. E aí ele vai atualizar. Aqui ele não mudou, não fez nenhuma mudança porque a gente não alterou. No final, quando a gente terminar aqui, a gente vai voltar para cá e aí eu vou mostrar para vocês como ele altera, tá certo? Sempre no sumário automático, você não deve mexer nesses nomes aqui. Somente aqui com o botão direito do mouse, atualizar campo, índice inteiro ou número da página, tá? Se você quer fazer alguma alteração desses itens, você vai fazer a alteração aqui no texto. E aí o texto espelha lá para o sumário. Combinado? Então, vamos seguindo. Então, aqui a gente tem a introdução, certo? Eu sempre coloco aqui esse corpo de texto, que é para você saber onde você vai começar a escrever. O item aqui sempre começa, vou mostrar aqui para vocês, sempre começa aqui na primeira linha, tá? E eu tenho um espaço de parágrafo entre o indicativo de seção e o texto. Lembrando que a formatação aqui está fonte Arial, tamanho 12, pode ser outro tipo de fonte, mas tamanho 12, tá? Mas quer um conselho? Não muda não, deixa como está. Então, fonte Arial, tamanho 12, e espaçamento apenas entre linhas de 1,5, tá? E não existe espaçamento antes e depois. Vocês erram muito, porque vocês aqui, ó, nesse espaçamento antes e depois do parágrafo, vocês inventam de colocar 6 pontos
ou mesmo deixa um automático, aí vejam, ó, olha aqui para baixo como aumenta, ó, tá 0 e agora tá automático. Tem uma diferença, certo? Então, sempre 0 para o texto inteiro, para o arquivo inteiro. E aqui espaçamento entre linhas de 1,5, tá bom? Esse é o padrão. Nesse texto aqui, você vai fazer o texto justificado, né? Que é ele colocado aqui nas margens todinhas. De margem a margem aqui é a justificativa. Justificado, né? Uma coisa importante é que nessa sua introdução, tá? Você faça uma breve apresentação do seu trabalho, do seu tema. Se quiser, pode incluir aqui a justificativa também, tá bom? Fica a seu critério. Não precisa colocar como um item, apenas justifica por que você está fazendo essa pesquisa, a importância dela, enfim. Você pode fazer isso também, tá bom? O item 2, que é o item do problema da pesquisa, que é importantíssimo, tá? Você vai ter que escrever qual é o seu problema, né? Qual é o problema da pesquisa? Aqui você apresenta o tema. Lembra da aula que a gente falou sobre tema e problema? Pronto, então você vai precisar dela aqui, tá? Lembra daquele momento. Então, a gente agora aqui vai colocar o problema, vai descrever o problema. Eu gosto do problema em formato de pergunta, mas você fica à vontade para dizer como você quer colocar, tá? Eu coloquei essa observação aqui sobre a nota de rodapé, porque a nota de rodapé ela pode ser incluída aqui, sim, ou você usar o sistema autor data, tá? Para fazer a chamada das referências. Se você optar pelo autor data, todas as chamadas vão ser por autor data. Se você optar pelo sistema numérico, que é esse sistema de nota de rodapé, aí todas vão ser por nota de rodapé, tá certo? Lembrando que eu posso, no autor data, só ter a nota de rodapé para notas explicativas, quando eu explico alguma coisa, para colocar referência de maneira nenhuma, tá certo? Ou um ou outro, escolhe qual você quer. Essa mesma explicação poderia estar aqui também na introdução, tá certo? Posso incluir aqui também citações. Depois a gente tem o objetivo. Olha, repare que entre um item e outro, a gente tem, ó, um espaço de parágrafo entre um item e outro. Quando vocês estiverem fazendo o TCC, vocês vão ver que os indicativos primários, quer dizer, 1, 2, 3, 4, eles sempre tem que começar na primeira linha da página, da lauda. Mas aqui, como é um projeto de pesquisa mais simples, a gente está colocando tudo na sequência e um espaço de parágrafo só entre um e outro. Mas é importante eu lembrar para vocês que se vocês estivessem aqui em um projeto mais formal, ou entrega para algum órgão, alguma instituição, você colocaria em cada lauda 1. Só que a gente aqui diminui porque normalmente os projetos de pesquisa, eles têm número máximo de páginas. E aí, se você for colocar assim, você acaba perdendo muita coisa. Então, vocês vão ter aqui o problema da pesquisa, nessa descrição que eu gosto que seja por meio de pergunta, mas fica à vontade para dizer como você quer fazer. Os objetivos, sempre eu tenho um objetivo geral, um único objetivo geral e objetivos específicos. A minha dica, o objetivo geral que seja a derivação do problema e que o objetivo específico, os objetivos específicos seja cada um da descrição dos próprios capítulos. Então, você pensa nos capítulos e coloca aqui o objetivo de cada capítulo. Então, aí você já teria os objetivos específicos. Isso te ajuda muito a montar o sumário provisório do TCC e a organizar aquela estrutura que a gente falou lá do planejamento, tá certo? Depois a gente tem um referencial teórico fundamental, tá? É onde você vai dizer quais são as bases teóricas do teu trabalho, né? Quem é que você está pesquisando, quais são as teorias, quais são os autores, isso aqui é fundamental, tá bom? E, por fim, as referências, certo? Aqui nas referências, sempre alinhadas aqui, ó, deixa eu colocar aqui a caneta, sempre alinhadas aqui à esquerda, tá? Dessa maneira, sempre alinhadas à esquerda. E aqui a gente tem um exemplo de legislação e dois exemplos de referência bibliográfica. As referências, elas seguem a norma da ABNT 6023. A última é de 2018, certo? Então, você vai seguir
as normas. Opa, deixa eu apagar aqui, porque esse 8 ficou horrível. Então, você vai seguir o que está determinado na BNT 6023 de 2018, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre referências, então não quero me dedicar muito tempo aqui, não. Então, digamos aqui que você escreveu bastante coisa, né? Vamos imaginar aqui que você escreveu bastante coisa aqui no referencial teórico e que acabou, evidentemente, vou fazer assim que é para poder a gente conseguir deixar aqui as referências lá na outra página, tá? Pronto, deixamos aqui a referência na outra página. E aí, agora vamos voltar lá para o sumário para fazer aquela alteração que eu disse aqui do número da página. Veja que as referências aqui, a referência tem que começar lá na outra linha, senão não vai dar certo, né? Eu mostrar para vocês o que eu quero. Então, vou colocar assim, ó, só para a referência começar aqui na página 5. Porque lá no sumário, a referência está começando na página 4. Vamos lá ver, ó, referência, página 4, certo? Deixa eu apagar aqui para você conseguir visualizar bem. Então, eu vou aqui circular a página da referência e vou fazer aquela atualização dos números da página para você ver como ele altera fácil. Então, clico aqui, ó, com o botão direito do mouse, certo? Atualizar campo, atualizar números de página. Ok, alterou, viu só? Eu vou desfazer, ó, 4. Agora eu vou fazer novamente. Atualizar campo, atualizar número da página, mudou para 5, viu? Você fica olhando para cá. Se não viu, volta o vídeo e fica olhando para cá, tá certo? Ó, vou fazer novamente. Então, 4, atualizar campo, fica olhando aqui. Atualizar número da página, já atualizou, certo? Então, a última coisa que você faz, salva o arquivo e envia. Envia sempre em PDF, que é para não ter perigo de quem receber mudar a formatação. Para o orientador, normalmente eles gostam de receber em Word, porque eles podem fazer algum comentário. Aí combina com ele para saber qual é o tipo de arquivo que ele quer, tá bom? E com relação à aprovação do projeto de pesquisa pelo orientador, é ele quem vai aprovar o seu projeto de pesquisa, então ele pode ou assinar aqui uma assinatura eletrônica aqui nesse projeto de pesquisa, ou enfim, algum tipo de maneira dele atestar que ele concorda com esse teu trabalho, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.